O laboratório do desejo. Quando a ciência encontrou Freud. Como ratos de laboratório validaram intuições psicanalíticas centenárias. Prólogo. O encontro improvável. Em 1968, algo extraordinário aconteceu no mundo da ciência. Um experimento com ratos, conduzido por um etólogo comportamental, acabou fornecendo evidências empíricas para teorias que Sigmund Freud havia proposto décadas antes, baseado apenas na observação clínica de pacientes humanos. John Calhoun não estava tentando provar a psicanálise. Ele estava estudando os efeitos da superpopulação. Mas o que descobriu foi algo muito mais profundo. Uma validação experimental de algumas das intuições mais controversas sobre a natureza da psique. Esta é a história de como ratos em um laboratório confirmaram o que psicanalistas suspeitavam há um século: que a mente não funciona de acordo com a lógica simples da busca por prazer e evitação da dor. Que existe algo mais sombrio, mais complexo, mais paradoxal operando nas profundezas da motivação. É a narrativa de um encontro improvável entre ciência empírica e teoria psicanalítica, e das implicações revolucionárias dessa convergência. Capítulo 1. O problema da prova impossível. Antes de explorarmos como o universo 25 se relaciona com a psicanálise, precisamos enfrentar uma questão fundamental. É possível provar empiricamente a psicanálise? A resposta tradicional sempre foi não, e por boas razões. A psicanálise não é uma teoria científica no sentido positivista clássico. Ela não faz predições quantificáveis que podem ser testadas em laboratório. Ela lida com conceitos como inconsciente, recalque, pulsão de morte, entidades que não podem ser medidas diretamente, pesadas em balanças ou observadas através de microscópios. A psicanálise é, fundamentalmente, uma teoria interpretativa. Ela oferece framework para compreender o significado de sintomas, sonhos, atos falhos, não para prever comportamentos com precisão matemática. Além disso, a psicanálise lida especificamente com a subjetividade humana, com a experiência de seres que possuem linguagem, cultura, história. Como poderia um experimento com ratos provar teorias sobre a psique humana? Durante décadas, essa foi a posição dominante. A psicanálise pertencia ao reino da hermenêutica, não da ciência empírica. Era uma questão de interpretação, não de verificação. Então veio o universo 25. Capítulo 2. Quando os ratos começaram a agir como pacientes de Freud. O que Calhoun observou em seu laboratório era, à primeira vista, simplesmente comportamento animal. Mas quando psicanalistas começaram a examinar os dados, algo extraordinário emergiu. Os ratos estavam exibindo padrões que correspondiam de forma impressionante a conceitos psicanalíticos fundamentais. A pulsão de morte em ação. O conceito mais controverso de Freud sempre foi a pulsão de morte, Thanatos. A ideia de que existe, nas profundezas da psique, um impulso destrutivo que trabalha contra a autopreservação. A comunidade científica havia rejeitado essa ideia como especulação não científica. Afinal, do ponto de vista evolutivo, como poderia existir um impulso que trabalha contra a sobrevivência? Então os pesquisadores observaram os ratos do universo 25 na fase terminal do experimento.
mães atacando e matando suas próprias crias, comportamento que vai diretamente contra o instinto de preservação da espécie. Machos desenvolvendo agressividade gratuita, violência que não servia a nenhum propósito adaptativo. Indivíduos se isolando completamente da vida social. Os belos adormecidos que escolheram uma forma de morte psíquica. Comportamentos autodestrutivos sistemáticos. Ações que prejudicavam ativamente a sobrevivência individual e coletiva. Era como se os ratos estivessem sendo governados por algo além do princípio do prazer. Algo que os impelia em direção à destruição, mesmo quando todas as condições para a vida estavam presentes. Freud havia escrito em 1920: o objetivo de toda vida é a morte, e, retrospectivamente, que o inanimado existiu antes do vivente. Os ratos do universo 25 pareciam estar demonstrando empiricamente essa intuição perturbadora. Capítulo 3. O narcisismo coletivo observado. Outro conceito psicanalítico que encontrou validação inesperada foi o narcisismo e suas consequências patológicas. A fase de completude narcísica. Na fase inicial do experimento, os ratos desenvolveram o que só pode ser descrito como uma ilusão coletiva de onipotência. Comportavam-se como se fossem especiais, diferentes de todos os ratos que já existiram. Perderam a capacidade de antecipar problemas, vivendo em um eterno presente de satisfação. Desenvolveram uma dependência patológica da abundância, tornando-se incapazes de imaginar limitações. Era uma manifestação coletiva do que Freud chamou de narcisismo primário, o estado psicológico onde o ego ainda não diferenciou claramente entre o eu e o não eu, criando uma fantasia de autossuficiência. O colapso narcísico. Quando a realidade começou a impor limitações, através da densidade populacional crescente, os ratos não se adaptaram gradualmente. Eles entraram em colapso. Era exatamente o que a teoria psicanalítica previa. Quando a realidade frustra a fantasia narcísica de onipotência, o resultado não é a adaptação madura, mas fragmentação psíquica. Os ratos desenvolveram agressividade defensiva extrema, ataques violentos contra qualquer ameaça, a ilusão de completude, regressão a comportamentos primitivos, perda de capacidades sociais complexas, fragmentação da personalidade coletiva, colapso da coesão social. Capítulo 4. A função estruturante da falta. Talvez a validação mais impressionante tenha sido da ideia psicanalítica de que a falta é estruturante, que precisamos de limitações, frustrações e obstáculos para nos desenvolvermos psicologicamente. A teoria psicanalítica da falta. Jacques Lacan, seguindo Freud, havia argumentado que o desejo humano se sustenta na falta fundamental, que é precisamente aquilo que nos falta que nos motiva a crescer, criar, nos relacionar com outros. Eliminar completamente a falta, segundo essa teoria, não criaria o paraíso, criaria a morte psíquica. A demonstração empírica. O universo 25 demonstrou isso de forma dramática. Quando todas as necessidades foram satisfeitas automaticamente, os ratos perderam a capacidade de desenvolver estratégias adaptativas. Atrofiaram comportamentos de busca e exploração.
perderam a habilidade de formar vínculos sociais complexos. Desenvolveram dependência patológica do estado de abundância. Era como se a eliminação da falta tivesse eliminado também a vitalidade psíquica. Os ratos se tornaram como músculos que atrofiam por falta de uso. Suas capacidades psicológicas se deterioraram porque não havia mais necessidade de exercitá-las. Capítulo 5. A sexualidade e o colapso do desejo. Uma das correspondências mais perturbadoras foi na esfera da sexualidade e reprodução. A teoria psicanalítica do desejo sexual. A psicanálise sempre sustentou que o desejo sexual não é simplesmente um instinto biológico, mas uma força psíquica complexa que requer tensão, mistério, obstáculos para se manter viva. Freud argumentava que o desejo depende da falta, que a satisfação completa e imediata mata o erotismo. A validação experimental. No universo 25, observou-se uma progressão perturbadora. Fase inicial: abundância. Reprodução mecânica, sem rituais de cortejo elaborados. Sexualidade desritualizada e superficial. Parentalidade negligente, delegação do cuidado ao ambiente abundante. Fase terminal: colapso. Perda completa do interesse sexual. Abandono sistemático da prole. Desenvolvimento de comportamentos antirreprodutivos. Era como se a abundância tivesse matado não apenas o desejo, mas a própria capacidade de formar vínculos íntimos. Os belos adormecidos, ratos que se retiraram completamente da vida sexual e social, eram uma manifestação extrema do que acontece quando o desejo morre por falta de tensão estruturante. Capítulo 6. As limitações da extrapolação. Mas aqui precisamos fazer uma pausa crítica. O universo 25 realmente provou a psicanálise? A resposta honesta é: não completamente, e com limitações importantes. Diferenças fundamentais. 1. Especificidade humana. Ratos não possuem linguagem simbólica. Não têm acesso ao inconsciente estruturado como linguagem. Não desenvolvem cultura no sentido humano. 2. Complexidade reduzida. O ambiente do laboratório é artificial e controlado. As variáveis são limitadas comparadas à complexidade social humana. A temporalidade é restrita. 3. Conceitos irredutíveis. Pulsão não é o mesmo que instinto. O inconsciente freudiano é especificamente linguístico. Complexos como o de Édipo requerem triangulação simbólica. O problema da falácia da confirmação. Existe o risco de vermos correspondências onde elas não existem, de forçar interpretações psicanalíticas em dados que podem ter explicações mais simples. Os comportamentos observados podem ser explicados por estresse populacional simples, disfunções neurológicas causadas pela densidade, quebra de padrões instintuais básicos. Não necessariamente requerem conceitos psicanalíticos complexos. Capítulo 7. O que foi realmente demonstrado. Então, o que podemos concluir honestamente sobre a relação entre o universo 25 e a psicanálise? Validações parciais significativas. 1. Complexidade motivacional. O experimento demonstrou que comportamentos não se explicam apenas por necessidades básicas. Fatores irracionais influenciam fortemente as ações,
mesmo quando todas as necessidades materiais estão satisfeitas. 2. Função estruturante do conflito. Ficou claro que a ausência total de obstáculos pode ser patogênica. Certa dose de frustração é necessária para o desenvolvimento saudável. 3. Tendências autodestrutivas. O experimento mostrou que tendências destrutivas podem emergir mesmo em condições favoráveis, que existe algo na psique que não segue a lógica simples da autopreservação. 4. Crítica ao utilitarismo. Os dados desafiam teorias que assumem que todos os comportamentos visam maximização de prazer ou utilidade. A realidade motivacional é mais complexa. Intuições confirmadas. O Universo 25 confirmou várias intuições fundamentais da psicanálise. A psique não funciona como uma máquina simples de busca por prazer. Abundância material não garante bem-estar psíquico. Existem forças destrutivas que operam contra a autopreservação. A falta tem uma função estruturante no desenvolvimento. Facilidade excessiva pode gerar patologias específicas. Capítulo 8. Uma nova epistemologia. O que o Universo 25 realmente ofereceu foi algo mais sutil que prova. Ofereceu plausibilidade empírica para intuições psicanalíticas que antes eram consideradas puramente especulativas. Mudança de paradigma. Antes do Universo 25, psicanálise era vista como não científica. Conceitos como pulsão de morte eram rejeitados como fantasiosos. Teorias sobre complexidade motivacional eram consideradas especulação. Depois do Universo 25, evidências empíricas sugerem que a motivação é realmente complexa. Tendências autodestrutivas são observáveis em laboratório. Função da falta recebe validação experimental. Ponte interdisciplinar. O experimento criou uma ponte entre observação empírica e teoria psicanalítica, mostrando que conceitos psicanalíticos podem ter correlatos observáveis. Intuições clínicas podem encontrar validação experimental. Teoria e empiria podem se enriquecer mutuamente. Capítulo 9. Implicações para a psicanálise contemporânea. Fortalecimento conceitual. O Universo 25 fortaleceu a psicanálise ao 1. Validar intuições centrais. Complexidade da motivação humana. Função estruturante da limitação. Existência de tendências autodestrutivas. 2. Criticar reducionismos. Behaviorismo simples. Teorias utilitaristas da motivação. Visões mecanicistas da psique. 3. Oferecer evidências empíricas. Para conceitos antes considerados especulativos. Para críticas ao determinismo econômico. Para teorias sobre patologias da abundância. Necessidade de refinamento. Mas também mostrou que a psicanálise precisa 1. Enfatizar especificidade humana. Linguagem como diferencial crucial. Cultura como mediação fundamental. Simbolização como processo irredutível. 2. Clarificar conceitos. Diferença entre pulsão e instinto. Especificidade do inconsciente estruturado. Papel da linguagem na constituição psíquica. 3. Desenvolver aspectos culturais. Variabilidade histórica das estruturas psíquicas. Influência do contexto social. Particularidades civilizacionais. Capítulo 10. Novas direções de pesquisa.
para a investigação empírica. O universo 25 abriu caminhos para 1. Estudo sobre função da frustração. Como limitações contribuem para desenvolvimento. Efeitos da abundância excessiva. Papel dos obstáculos na motivação. 2. Pesquisa sobre motivação complexa. Fatores não utilitários no comportamento. Tendências autodestrutivas em grupos. Dinâmicas de colapso social. 3. Investigações neurobiológicas. Correlatos cerebrais de conceitos psicanalíticos. Neurociência da pulsão de morte. Bases biológicas da função da falta. Para a teoria psicanalítica. 1. Integração com neurociência. Bases neurais dos conceitos psicanalíticos. Diálogo entre psicanálise e biologia. Validação empírica de intuições clínicas. 2. Desenvolvimento de modelos. Teorias testáveis sobre desenvolvimento psíquico. Predições sobre patologias da abundância. Framework para pesquisa empírica. 3. Aplicações sociais. Análise de sociedades abundantes. Compreensão de crises civilizacionais. Políticas públicas baseadas em insights psicanalíticos. Capítulo 11. O paradoxo da validação. Uma verdade incômoda. O universo 25 criou um paradoxo interessante para a psicanálise. Ao receber validação empírica, ela também revelou suas limitações. Por um lado, o experimento mostrou que muitas intuições psicanalíticas têm base na realidade observável. Por outro lado, mostrou que essas intuições podem ser explicadas por mecanismos mais simples que os propostos pela teoria psicanalítica complexa. A questão da redução. Será que precisamos de toda a complexidade teórica da psicanálise para explicar os fenômenos observados no universo 25? Ou os dados podem ser explicados por estresse populacional simples, disfunções neurológicas básicas, quebra de padrões comportamentais instintuais? A resposta provavelmente é: ambos os níveis de explicação são válidos e complementares. Níveis de análise. Nível biológico, estresse, densidade, disfunção neurológica. Nível comportamental, padrões observáveis, frequências, correlações. Nível psicanalítico, significados, estruturas, dinâmicas inconscientes. Nível social, dinâmicas de grupo, colapso civilizacional. Cada nível oferece insights únicos. Não são mutuamente excludentes. Capítulo 12. Síntese final. O que podemos concluir honestamente? O universo 25 não provou a psicanálise no sentido forte de verificação científica, mas ofereceu algo igualmente valioso: validação empírica parcial para algumas de suas intuições fundamentais sobre a natureza complexa da motivação. Achados significativos. 1. Motivação não é simples. Comportamentos não se reduzem a necessidades básicas. Fatores irracionais são constitutivos, não acidentais. Abundância pode gerar problemas específicos. 2. Falta é estruturante. Limitações são necessárias para desenvolvimento. Eliminação total de obstáculos pode ser patogênica. Tensão criativa é essencial para a vitalidade. 3. Existem tendências destrutivas. Impulsos que vão contra a autopreservação. Comportamentos autodestrutivos em condições favoráveis.
Colapso pode vir de dentro, não apenas de fora. 4. Sistemas podem autodestruir. Autorregulação não é automática. Abundância não garante estabilidade. Estruturação requer elementos de tensão. Limitações reconhecidas. 1. Especificidade humana. Linguagem e simbolização são irredutíveis. Cultura introduz dimensões inexistentes no mundo animal. Temporalidade histórica é específica do humano. 2. Complexidade teórica. Psicanálise é mais sofisticada que modelo animal. Conceitos como o inconsciente requerem linguagem. Estruturas simbólicas não têm equivalente animal. 3. Metodológicas. Extrapolação interespecífica é problemática. Ambiente artificial não replica complexidade social. Variáveis são reduzidas demais. Epílogo: o valor da convergência. Uma nova forma de validação. O Universo 25 nos ensinou que a validação empírica da psicanálise não precisa ser total para ser significativa. Não precisamos provar todos os conceitos psicanalíticos para reconhecer que muitas de suas intuições sobre a complexidade motivacional têm base na realidade. Não precisamos aceitar toda a teoria para valorizar insights específicos que encontram confirmação empírica. Ponte entre mundos. O experimento criou uma ponte valiosa entre observação empírica e teoria interpretativa, ciência natural e ciência humana, laboratório e clínica, comportamento animal e experiência humana. Lição epistemológica. A verdade sobre a psique humana provavelmente não será encontrada em uma única abordagem, nem puramente empírica, nem puramente interpretativa. Será encontrada na convergência de múltiplas perspectivas, cada uma oferecendo insights únicos sobre diferentes aspectos da experiência. O legado do Universo 25. O experimento nos deixou uma lição preciosa. As intuições mais profundas sobre a natureza humana podem encontrar validação nos lugares mais inesperados. Ratos em um laboratório nos ensinaram que Freud, apesar de todas as limitações de sua teoria, havia captado algo fundamental sobre a complexidade da motivação, que a busca por prazer e evitação da dor não explica tudo, que existem forças mais profundas e paradoxais operando na psique, que a abundância material não resolve os dilemas fundamentais da existência, e que, às vezes, a ciência mais rigorosa confirma as intuições mais antigas sobre quem somos. O Universo 25 não provou a psicanálise, mas mostrou que ela estava mais certa sobre a natureza humana do que seus críticos imaginavam. E talvez essa seja a forma mais honesta e valiosa de validação que qualquer teoria sobre a psique pode receber. Esta é a história de um encontro improvável entre ciência empírica e intuição psicanalítica, e da descoberta de que a verdade sobre a natureza humana é mais complexa, mais paradoxal e mais fascinante do que qualquer teoria isolada poderia capturar.